Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula. Sejam bem-vindos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre paisagem, né? E a interferência humana nessa paisagem, relacionada aí à degradação dos ecossistemas, tá certo? Bom, vamos lá. Inicialmente aqui, né, vocês já podem observar que eu coloquei essa fotografia, nada mais é do que uma paisagem do semiárido, então a gente vê a presença aí das plantas, enfim, das rochas, né, desse relevo movimentado e tudo mais. E aí a gente vai entender também um pouco nessa aula o que, que é bioma, o que, que é ecossistema e a diferença de cada um, tá certo? E aí, a primeira coisa, né, que a gente coloca aqui é que esses biomas, esses ecossistemas, e isso no mundo como um todo, eles se encontram ameaçados, né? E isso é muito em função, né, devido à apropriação desses recursos naturais pelo homem, né, que vai gerar aí impactos e consequências ambientais, certo? Isso em diversas escalas. Quando a gente fala aqui em diversas escalas, tanto a nível local, né, no município ou na área rural, como também envolvendo o estado como um todo, o país como um todo. Enfim, a questão ambiental ela é global, certo? Envolve tanto o lugar quanto as outras esferas, certo? E hoje, né, nós atualmente a gente tem atenções aí ó, climática está relacionada à temperatura, hidrológica está relacionada à água, biogeográfica está relacionada às plantas e aos animais, entre outras, certo? Então, muito desses problemas, né, ambientais está relacionado ao consumismo, né, que é uma das características bem marcantes da nossa sociedade, e quanto mais consumo a gente tem, maior o descarte de lixo e maior é a necessidade de a gente extrair recursos naturais, né, para poder produzir, e esse tipo de prática ela acaba contribuindo para a degradação ambiental, certo? E hoje, né, há um esforço, principalmente da ciência, em tanto entender como melhorar esse meio ambiente, certo? Então, uma das problemáticas, né, que a gente fala está relacionada à poluição atmosférica, certo? E essa poluição atmosférica ela começa a se intensificar no século XVIII, né, com a Revolução Industrial, a evolução tecnológica, né, que com a Revolução Industrial veio, consequentemente, a evolução tecnológica, certo? E aqui nós vamos ter um aumento muito grande da produção, né, tanto de produção como do consumo, o uso de combustíveis fósseis, é, a, o uso de energias não renováveis. Então, tudo isso faz com que a gente tenha, né, a poluição do ar, poluição atmosférica, e isso é muito presente, principalmente nas grandes cidades, tá? Que vai gerar aí problemas não só do ponto de vista ambiental, mas também para a saúde humana, certo? Então, aqui nós temos um esquema, né? E esse esquema mostra um pouco do que seria essa poluição atmosférica, né? Então, nós temos aqui um ambiente urbano, essa área é uma área industrial, e essa área industrial aqui ela está soltando uma série de gases, né? Que são gases tóxicos, certo? E o interessante desse esquema é que se vocês observarem esses gases, né, que vão ficar na atmosfera, certo? Quando há a chuva, aqui, ó, quando há precipitação, vai ocorrer o quê? O que a gente chama de chuva ácida, porque quando esses gases, né, poluentes entram em contato eles vão ficar na atmosfera, e quando eles entram em contato com a água, né, que está precipitando, aí essa chuva ela vai ser de forma poluidora também, é o que a gente chama de chuva ácida, certo? E no que essa chuva ácida acontece, obviamente que ela vai chegar aqui no solo, ela vai
enfim, chegar nesses cursos de água e acaba comprometendo, poluindo, certo? Bom, outra questão também que a gente encontra, né, de problemática ambiental são as queimadas, né, principalmente devido ao uso agrícola, certo? Os países de baixa tecnologia utilizam muito esse tipo de prática, certo? E contribui, né, não só para a poluição atmosférica, mas também a perda de nutrientes do solo, a perda da biodiversidade, a proliferação de pragas, certo? E, obviamente, aí, nesse caso, a redução da cobertura vegetal, tá? Uma outra questão também está relacionada ao desmatamento, certo? Principalmente das florestas tropicais, e quando a gente fala das florestas tropicais, o nosso país ele faz parte, né? E inclusive essas florestas tropicais, que são bem importantes, elas abrigam grande parte da biodiversidade do planeta. Então é justamente aqui onde a gente vai ter a maior diversidade de plantas, de animais e tudo mais, certo? Então o desmatamento, né, associado ao uso de novas áreas para a produção agrícola, faz com que a gente tenha uma diminuição dessa biodiversidade, certo? Então aqui, ó, é um mapa, né? E esse mapa ele mostra um pouco do que seria, né, a porcentagem do que existe ainda de floresta por país em cada região do mundo, certo? Então, na nossa região aqui, a gente citando o Brasil como ênfase, a situação é razoavelmente confortável, mas a gente tem aqui, por exemplo, a África, a Europa, né? Nós temos áreas aí já bem comprometidas. Essas áreas em vermelhos são áreas bem comprometidas em relação ao número de áreas com vegetação, certo? Com florestas e tudo mais. Bom, outra questão também relacionada ao ambiental é a contaminação do solo, certo? E isso acontece, como a gente já viu lá, tanto pelas chuvas ácidas, né? Mas também principalmente quando a gente está pensando no ambiente urbano, a gente tem aqui os efluentes domésticos. O que seria, professor? Esses efluentes domésticos nada mais é do que você não ter uma área com uma cidade com saneamento básico, certo? Adequado, com sistema de drenagem adequado. E aqui você vai ter os efluentes, né, que são descartados de todas as casas, eles acabam indo geralmente para os cursos de água que passam nas cidades, os rios e tudo mais. E aí compromete bastante, né, a qualidade tanto da água quanto do solo, certo? Nós temos também, né, grandes projetos de infraestruturas, de obras, como por exemplo as hidrelétricas, tá? Então é necessário que cada projeto de desenvolvimento econômico, né, quando ele é grande, por exemplo, a construção de uma rodovia, uma construção de uma hidrelétrica, que é necessário que avalie a questão do equilíbrio ambiental, né? Os riscos e as consequências eles precisam ser calculados, né, para tentar equilibrar aí qualquer grandes problemas, certo? E aqui nós temos, né, alguns itens importantes, como por exemplo, se fala muito na questão da preservação, né, ou seja, como é que você protege determinadas áreas para que elas não sejam invadidas, para que elas não sejam desmatadas e tudo mais. Essa questão aqui na preservação a área ela fica totalmente sem uso, certo? Já na conservação a gente pode ter um uso, é aquele uso equilibrado, né? Ou seja, você pode utilizar, mas respeitando a natureza e respeitando os seus limites também. E o protocolo de Kyoto, né, foi um evento bem importante que aconteceu a nível internacional, e isso já pensando aí em resolver problemas e melhorar problemas relacionados ao meio ambiente, certo? E mais recentemente se fala, né, no novo acordo do clima, certo, gente? Então, por hoje é isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, já sabem que é só comentar, é só falar. E é isso, tá bom? Um bom dia para todo mundo. Até mais.